até agora a gente falou do plano de classificação, da tabela de temporalidade e da tabela de documentos sigilosos e pessoais. Para fechar esse momento, a gente vai ter uma atividade agora, uma atividade local, coordenada pelos tutores treinados pela Fundap para monitorar, para orientar o desenvolvimento dessa atividade, que é sobre os processos relacionados à gestão documental. Então, a gente vai identificar qual o perfil dos servidores, quais setores devem participar desses estudos e sobre os documentos, sobre a identificação, os passos que esse grupo de trabalho deve executar para realizar a atividade de análise da tabela de temporalidade. A gente vai aproveitar esse momento também para começar a pensar na aplicação dos conhecimentos discutidos durante a videoconferência no município de vocês. Na atividade, vocês vão ter uma pergunta que pede que vocês pensem em que estratégias vocês vão utilizar para fazer o levantamento e identificação dos documentos no seu município. Então, nós teremos 25 minutos para fazer essa discussão em pequenos grupos e depois mais 15 minutos para a elaboração de uma síntese. É uma atividade complexa, eu peço bastante atenção, bastante envolvimento. Eu tenho certeza que vocês vão chegar a uma síntese e vão pedir a palavra para contribuir, para colaborar e para compartilhar com todos os outros grupos interconectados na nossa rede de videoconferência. Então, eu agradeço a participação de todos os tutores que vão colaborar, de certa forma, para essa atividade correr bem e vão estimular vocês a chegar na conclusão e responder aqui para a gente. Então, nós vamos ter, no total, 40 minutos, a gente já volta, façam a atividade e peçam a palavra. Bom, pessoal, voltamos então para a resolução da atividade agora desse período da tarde. Espero que o tempo tenha sido suficiente para que vocês possam ter discutido o assunto, chegado à conclusão. Pela quantidade de polos aqui que pediram a palavra, eu acho que foi satisfatório. A gente vai começar ouvindo a resposta do pessoal do polo de Araçatuba, Cefaz. Passo a palavra. Boa tarde. Meu nome é Matheus. Nós estamos representando aqui o município de Santópolis do Aguapeí, Nova Lusitânia, Nova Castilho e Braúna. Nós concluímos aqui que um perfil de profissional para que se enquadra nesse quadro, a pessoa tem que ser sigilosa, não político, ter noções de organização e ética profissional. E os setores que cabe, que cada setor cabe um representante, tanto para as áreas meios como para as fins. E tendo em vista a importância dos documentos a serem organizados, o conhecimento dos profissionais sobre o documento e a sua priorização. O passo, para a gente poder classificar isso, podemos pelo plano de classificação, depois a tabela de temporalidade e a comissão de avaliação, para discriminar se é sigiloso, para dar a classificação do documento. E como estratégia, temos que fazer entrevista com os produtores do documento, os próprios produtores identificar os documentos e estudar os documentos que já existem no arquivo. Passo a palavra. Ok, aí é o amigo Matheus, do polo de Araçatuba. Eu vou chamar os outros polos para eles também darem a sua versão de resolução dessa atividade e ao final a gente comenta todas essas intervenções de vocês. Então, o próximo polo que a gente vai passar a palavra é o polo de Marília DRS. Passo a palavra. Bom, meu nome é Rodolfo, da Prefeitura Municipal de Marília. A nossa síntese foi mais ou menos igual ao pessoal de Araçatuba, sendo que os servidores todos têm que ter experiência no cargo e com os documentos. E eu aproveito o momento para fazer uma pergunta pertinente. De acordo com tudo que foi dito da restrição de documentos da Lei de Acesso à Informação, gostaria de esclarecer referente às cópias e vistas de plantas de residências de cada município. Se qualquer pessoa pode ter acesso a essas plantas e como eu devo proceder? A comissão deve proceder
referente às cópias das plantas das residências. Passo a palavra. Ok, então nosso amigo de Marília com uma dúvida bastante pontual, bastante técnica. A gente vai chamar mais um polo e ao final vai comentar todas as respostas. Então o polo aqui da Grande São Paulo, o polo Fundap. Passo a palavra. Oi, meu nome é Wilson Rocha, eu sou da Câmara Municipal de Cotia. Estou gostando muito desse evento, muito produtivo, principalmente porque está gerando, mais do que esclarecimento, novas interrogações. Essa que eu vou fazer não é especificamente causada onde eu trabalho em Cotia, mas eu já trabalhei em outros órgãos públicos e tenho vivido esse tipo de realidade, que é assim. Agora temos um prazo para realizar a questão da documentação e tal. Qual é o perfil do funcionário? Cada município chama os seus funcionários, determina tudo, e aí há um desvio de função momentaneamente, e há as boas vontades ou não, e todas as competências. E eu pergunto se, na verdade, não seria de maior importância, antes de tudo, já que é para estabelecer um arquivo, se não seria necessário pelo menos uma ou duas pessoas com a formação específica para vir orientar esses funcionários para que a experiência dê certo. Isso, e eu também tenho uma pergunta, na verdade, duas, né? Gostaria de pedir... Eu gostaria de pedir para que fosse colocado, então, ele falou a questão de concursos e tal, mas que vocês colocassem, então, o caso, né, de prefeitura, outras prefeituras, o que elas têm feito, qual tem sido o resultado, para que a gente possa ter assim, um embasamento, se teve sucesso, né? E também o suporte que o Estado dá, se o Estado dá algum suporte para a nossa prefeitura, para o caso, como por exemplo o caso de consultoria, né? Seria essa a minha dúvida. Passa a palavra. Obrigado, então, aí aos colegas aqui da Grande São Paulo. A gente ainda vai passar para mais um polo que é de Bauru, Bauru DRS. Bom, boa tarde de novo, é Davi, Prefeitura de Bauru. Me chamaram na correria, por isso que deu esse tumulto aqui. Com relação à primeira questão, o nosso grupo avaliou que o perfil desses funcionários tem que ser multidisciplinar, pela própria característica que a gestão documental se impõe no município. Então seria formado uma comissão com pessoas de várias áreas para poder fazer todo o atendimento às secretarias e identificação desses documentos. Os passos, né, eu acho que está bem claro que o primeiro passo a ser dado é através de lei, que é a criação do sistema de arquivo, onde vai regulamentar as diretrizes, onde vai falar até sobre essa comissão que vai ser formada. O segundo passo é a formação dessa comissão de avaliação e depois partir para a parte prática, que é a construção do plano de classificação e a tabela de temporalidade. Com relação às estratégias, uma coisa que nós já estamos fazendo, nós estamos aprendendo com erros e acertos de outros municípios. Eu acho que ninguém tem que reinventar a roda. Existem muitas experiências positivas acontecendo, principalmente no estado de São Paulo. O SAESP tem nos dado um apoio fantástico com todo o material, com tudo que você possa utilizar de subsídio para a criação do seu arquivo público municipal. E aprender com os erros e com as experiências é uma coisa que nós já estamos fazendo. E como estratégia ainda empírica, não sei se seria a melhor estratégia, mas depois dessa primeira comissão estar formada, eu imagino que deveríamos trabalhar com comissões setorizadas em cada secretaria, com poucas pessoas, mas não pessoas que foram indicadas sem ter uma identificação de talento preliminar. Eu tenho que estar trabalhando com pessoas nas secretarias fins, identificando esses documentos, mas de uma maneira profissional, né? Tem que quebrar um pouco esse estigma de comissões serem formadas com pessoas que funcionários que estão ou encostados ou que tem tempo disponível para uma comissão. Essa comissão é uma comissão muito séria e tem que ser levada com essa responsabilidade toda. Passo a palavra. Excelente participação. A gente ainda vai complementar, dando oportunidade do pessoal
de Presidente Prudente DRS também compartilhar a resposta deles. Passo a palavra. Mário César, sou da Prefeitura de Rancharia, participando aqui do Polo de Presidente Prudente. Primeiro, parabenizar a equipe que organizou essa capacitação, que traz expertise, que traz conhecimento para que os municípios, independente do seu tamanho, consiga gerir os seus documentos. Não podemos deixar de frisar que gerar informação custa dinheiro, por isso deve ser bem administrado. Por um outro ângulo, nós podemos frisar também que transparência é obrigação do poder público e fortalece o exercício da democracia na execução das nossas atividades em cada uma das suas prefeituras. Falando do resumo do trabalho realizado nesta tarde, para se fazer uma equipe de gestão de documentos, é necessário que se forme uma comissão que conheça o organograma da administração pública, que saiba identificar os produtores de documentos e ainda que consiga entender a finalidade de cada um e o seu processo de tramitação dentro de cada uma das gestões públicas. Ainda considerando os passos que deverão ser tomados para se formar uma boa comissão de gestão, um bom grupo de trabalho, é necessário que primeiro tenha a destinação dos recursos, sejam eles tecnologia, falando aí da TI, os recursos materiais, mesa, papel, pastas, assim por diante, os recursos humanos que devem ser capacitados, treinados para entender o que precisa fazer e como divulgar, e por fim, dinheiro. Sem dinheiro a gente não consegue trabalhar. Agora, quanto mais conhecimento, melhor é a utilização do dinheiro e a gente consegue levar um bom serviço para a população gastando pouco. Além do mais, para a gente fazer esse trabalho, a gente tem que conhecer muito a legislação, todas elas. A lei, os decretos que subjugam, que complementam as leis partindo da Constituição e assim vai. Identificar a base de documentos para você ter certeza de como trabalhar. Depois de identificar a base, criar as tabelas de classificação, criar tabela de temporalidade e depois definir qual vai ser a tramitação desses documentos. E, por fim, a destinação final, se esses documentos devem ser eliminados ou se devem ser guardados permanentemente. Podemos ainda, que na realidade de cada um dos seus municípios, levem que ao criar as comissões, não identifica um amigo um nome, identifica um perfil que venha contribuir para que essa comissão tenha resultados que leva à gestão do documento de forma correta. Identificar o sistema de arquivo atual e o que se pretende fazer considerando o aspecto legal. Não podendo esquecer de que a padronização dos documentos das várias secretarias deve ser ponto primordial para que a gente tenha um arquivo padronizado, independente do lugar que ele estude. E assim, é um trabalho que deve ser feito por todos. Parabenizar a organização aí do evento, que a socialização do conhecimento fortalece as pessoas e desenvolve a sociedade. Passo a palavra. Obrigado, então, ao nosso amigo de Rancharia. Na verdade, eu gostaria de compartilhar com todos vocês, porque essa capacitação é uma obra coletiva. É um trabalho em que todos nós participamos de uma certa forma, contribuindo com um pouco da nossa experiência, e vocês também. Eu fiquei muito satisfeito, professor Ieda, eu fiquei excepcionalmente satisfeito com o grau das respostas, com a sofisticação das respostas. Se a gente somar a resposta do Davi com a resposta do Marcos de Rancharia, a gente tem praticamente o gabarito dessa atividade. Mas ficaram alguns pontos a ser comentados. O nosso amigo do Polo de Araçatuba, ele fez um questionamento sobre o acesso a plantas de casas. Especificamente sobre esse ponto, a regra é, como diria o nosso amigo Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Como que o pessoal do arquivo consegue definir isso? Como que a gente pode ajudá-los? A regra, Flávia, é clara. Agora demanda interpretação, não é? Quer dizer, ainda. Porque, veja bem, eu também fiquei feliz da vida com o nível das participações, quero parabenizar os colegas.
Agora, veja bem, a dificuldade está em compatibilizar e equilibrar o interesse público com o chamado interesse personalíssimo, né? Interesses pessoais. Nesse aspecto, tanto a Constituição quanto a lei é bem clara, né? O interesse público deve sempre prevalecer sobre o interesse pessoal. Agora, isso exige um esforço. Como nós não temos ainda uma lei de proteção aos dados pessoais, exige um esforço de interpretação. Até onde vai o público, até onde, né? A partir de onde começa o pessoal, a partir de onde começa o interesse público. Então, eu acho que isso é uma questão que está posta e que a gente precisa pensar sobre ela. Em relação aos outros comentários dos nossos amigos, a gente pode destacar alguma frase, eu anotei aqui que a transparência é uma obrigação da administração pública. Teve algum outro depoimento, alguma coisa que você gostaria de destacar, Ieda? Eu gostaria, eu também concordo, né? Quer dizer, é um princípio constitucional, a transparência. A lei vem dar efetividade a esse princípio. Agora, o que eu gostaria de destacar com vocês é que o trabalho de gestão documental exige construção de conhecimento, e eu acho que os colegas aprenderam isso de uma forma fabulosa. Quer dizer, isso não está dado, nós vamos construir. Engana-se, viu, Flávio? Quem imagina que só constrói conhecimento quem trabalha nas universidades, quem faz mestrado, doutorado. Vocês, ao produzirem uma tabela de temporalidade, é como se fosse uma tese de doutoramento. Por quê? Porque é um trabalho sem precedentes, nunca ninguém fez aí no município de vocês, e inovador, que é uma qualidade de uma tese de doutorado. Você tem que acrescentar um tijolinho no conhecimento da humanidade. Então, ao desenvolverem pesquisas nessas áreas, vocês vão produzir um conhecimento inédito, não é? E vão colaborar para essa modernização da administração pública. Ieda, eu acho que a gente pode até estimular a criação dessa rede de conhecimento coletivo. Não à toa vocês estão agrupados em polos regionais. Então formem essa rede, troquem contatos com os seus colegas de outros municípios, de municípios vizinhos, e compartilhem a experiência de vocês, o andamento dos instrumentos de gestão documental que vocês conseguirem ir implementando, troquem informações. Isso ao máximo vai facilitar a vida de quem está começando, se você já está na metade do caminho. A gente viu que a Prefeitura de Bauru já está bastante avançada, a Prefeitura de Rancharia também já está indo muito bem. Então, esse compartilhamento de informações é essencial para o desenvolvimento da boa gestão documental. Principalmente no estado de São Paulo, a gente se orgulha de poder fomentar essa articulação entre os municípios.